Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos ao Pauta ao Vivo aqui na Jussiap. E neste momento nós começamos um bate-papo, continuamos a discutir os efeitos da Covid-19 no mundo e também, claro, em Jussiap. Eu hoje comando o nosso programa com Soraya Assunção, que já é membro de checagem aqui da Jussiap. Soraya, bem-vinda. Soraya, bem-vinda. Oi. Consegue nos ouvir? Tá, boa noite. Boa noite, Will. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo. Mais uma vez estamos aqui para uma conversa, um bate-papo a respeito dessa situação que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, que é a pandemia. E vamos receber hoje esses convidados para esse bate-papo, né? Exatamente. O E-Pauta continua tratando dos efeitos do novo coronavírus em Jussiap e no mundo. E hoje, nosso primeiro convidado é mestre e doutor em microbiologia. Nós conversamos agora com Danilo Tosta. Danilo, você nos ouve? Ouço claro. Danilo, seja bem-vindo ao E-Pauta. Nós queremos agradecer agora, né, já você pela oportunidade de termos aqui para falar com você, tá certo? Bem-vindo, Danilo. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite, um imenso prazer estar aqui junto com vocês, com a população de Jussiap e região. Me sinto lisonjeado em participar dessa live com vocês e falar um pouco sobre esse momento que nós todos estamos passando. Eu acabei de anunciar você, Danilo, como mestre e doutor em microbiologia. E tratando agora de um assunto tão áspero, né, que é essa pandemia que causa tanta angústia, não somente na população jussiapense, mas na população mundial. A minha primeira pergunta já é direta e já é para você, é sobre os prejuízos nos sentidos sociais da falta, né, das pessoas não se comprometerem com isolamento social. Danilo, na sua opinião, quais são os primeiros prejuízos sociais, né, que é que a sociedade perde ao não aderir ao confinamento social, que muitos chamam de distanciamento social? Então, pessoal, na minha opinião, o que a população mais perde é o prolongamento da Covid-19 no nosso país, né? Com certeza, essa curva de ascendência epidemiológica vai estar mais extensa. E com isso, mais tempo, mais dinheiro vai ser gasto, mais economia vai cair, mais pessoas que também estão passando por problemas sociais, psíquicos, né, emocionais. Realmente é uma cadeia toda e, com certeza, o isolamento social, ele sendo feito corretamente, aderido pelo menos a 70%, como a OMS sugere, vai, então, achatar essa curva epidemiológica e nós voltaremos, então, à vida normal mais precocemente. Certo. Pode continuar, Soraya. Pois é, a gente vê que é uma forma de melhorar a situação, claro, é a educação, né? Então, você tem que usar máscara, todos os EPIs, né? Máscara, álcool em gel para estar se cuidando, mas eu acho que principalmente, né, é o isolamento social. O principal, né, solução para isso seria o isolamento social. A gente vê casos, por exemplo, de Feira de Santana. Feira de Santana, né, estava fechado o comércio, teve realmente, né, algumas restrições, né, algumas medidas restritivas e tal, e Feira de Santana estava caminhando até, assim, digamos, bem, né, com poucos números, né, de pessoas contaminadas, de mortes, etc. A partir do momento que começou a abrir comércio, né, as pessoas começaram a se movimentar, a estarem na rua, de fazerem todos, de trabalhar, de tudo isso, então, começou, então, aumentou esse número, né, que essa semana agora deu mais de 100%, né, de aumento de casos e de mortos, de casos, né, em Feira de Santana. A gente vê isso em Livramento, a gente vê
São Paulo, por exemplo, né, como é que está a situação. As pessoas não estão obedecendo, né, seguindo essas medidas, e só está aumentando, né? Então, assim, eu não vou alongar muito, não, porque a gente vai ficar muito tempo aqui, é só para falar sobre isso. Então, a, a, a solução realmente, né, é o isolamento social, e as pessoas não estão entendendo, e as pessoas não querem. Como a gente acabou de falar em off, né, de que se as pessoas ficarem, permanecer também 2 meses, a gente sairia disso precocemente, como você falou, e agora, não é isso? Sim. Eu acho que Feira de Santana talvez está experimentando o que a Itália está experimentando também agora, né? Porque a Itália recentemente teve o pico da epidemia, começou a achatar a curva, outros momentos foram liberados comércios, o distanciamento social foi liberado com cautela, mas mesmo assim agora eu vi que está voltando alguns casos de Covid, está aumentando lá novamente. Então, Feira de Santana também ocorreu isso, né? Houve aquele princípio de achatamento da curva, achando que a doença estava se decaindo lá em Feira de Santana, mas, de repente, a liberação do comércio, a liberação de várias outras medidas, voltou novamente a um maior número de contaminação, e isso é preocupante. E as pessoas, às vezes, não sabem realmente o que é o distanciamento social. Tem gente que faz o distanciamento social estando em casa, e não é somente estar em casa, né? Não é simplesmente estar em casa. Em casa você também tem que estar em casa aderindo a algumas atitudes, né? Que são promissas para o isolamento, como usar máscara, como lavar a mão, como fazer a limpeza diária, né? Até os alimentos que você recebe, as sacolas, né? Fazer a descontaminação correta desses alimentos, né? Então, às vezes as pessoas elas recebem os alimentos, compram os alimentos, vão no mercado, no supermercado, retornam para suas casas e não fazem essas medidas, achando que o isolamento é só estar em casa. Infelizmente, não é só isso, né? Pois é. Danilo, agora é a minha vez. Todo mundo fala de panorama, né, de certos retratos da pandemia em algumas cidades. Nós falamos agora em Feira, mas a minha pergunta é, na sua opinião, para qual cenário a pandemia caminha no Brasil, né? O que nós ainda teremos, já que nós vimos que começamos aí talvez em janeiro, talvez em março. Para onde caminha a pandemia de Covid no Brasil? Eu acho que nós perdemos o sinal com Danilo. Danilo, você nos ouve? Enquanto nós tentamos reconectar com Danilo, nós vamos voltar a falar não, nós vamos falar com Eufrásio Rego. Boa noite, Eufrásio Rego. Boa noite, William. Eu vou apresentar primeiro Eufrásio Rego, professor de História e convidado aqui para debater conosco os efeitos da Covid no Brasil e em Jussiape. A minha pergunta vai ser transferida para você, Eufrásio. É a seguinte, na sua opinião, para onde a pandemia caminha, tendo em vista aí todas as outras pandemias que o mundo já viveu? Na sua opinião, nós poderemos perder, por exemplo, o hábito, né, de apertar as mãos? Como afetará e para onde caminha essa pandemia de Covid? Sim. Primeiramente, boa noite mais uma vez, William, Soraya, todos que nos acompanham. E assim, essa questão da pandemia que nós estamos vivendo, né, através de um vírus diferente agora, que é o coronavírus, né, que tudo indica que teve sua origem na China, ele não é um advento assim novo, não é novo, é novo com essa origem e com algumas características, mas nós já tivemos ao longo da história assim, com essa agora totalmente conhecida, 3 pandemias, né, que é a peste negra e a gripe espanhola, né, que na verdade é uma influenza H1N1,
e que com medidas assim, com sintomas bem parecidos, inclusive aí medidas protetoras também, né? Que é a questão do distanciamento, da esterilização, do isolamento social. Então, é o seguinte, muitas medidas que nós estamos tomando agora, elas já foram praticadas no passado. Igual o exemplo, o isolamento mesmo. Desde quando houve a peste negra, em 1347 a 1351, que foi no século XIV, que realmente foi o grande pico mesmo ali na Europa, que ela não, essa prática do distanciamento, do isolamento, já foi utilizada naquela época também, assim como também a sugestão com a gripe espanhola, né, que foram pandemias, né, porque foram além de um continente. Então, a gente não pode fazer uma leitura teológica, mas às vezes a gente faz esses prognósticos do futuro, né, igual essa questão do aperto de mão, desse contato social, essa interação social pessoalmente que nós tivemos, apesar de, no momento, ter que ser uma prática de saúde pública mesmo, de responsabilidade, de prudência, né? Mas eu acredito que depois que passar tudo isso, que a gente conseguir vencer aí com essas medidas, que até o momento a única forma de se tentar evitar o avanço de maneira ainda mais exagerada é o distanciamento, é o isolamento, né? Juntamente com o uso de máscaras e a esterilização de objetos, tudo isso assim. Mas eu acredito que essa interação social, esse calor humano, que nós estivemos, que nós prezamos tanto pessoalmente, eu acredito que vai voltar a ter de uma forma mais intensa ainda, mais acalorada. É uma previsão boa, né? Nós voltamos muito agora. otimista, né? É uma previsão otimista. Nós Ótimo. vamos retornar agora com o Danilo e voltaremos depois a conversar com o nosso professor de História. Danilo, nós voltamos a conectar com você. A minha pergunta, Danilo, é a seguinte: para onde caminha a pandemia de Covid no Brasil, né? Qual é o cenário que nós poderemos ter daqui para frente? Essa é uma pergunta de mais de $1 milhão, viu? Mas porque certamente eu não tenho dados suficientes para falar até quando a gente onde a gente vai estar daqui a 1 mês ou 2 meses, né? E, infelizmente, isso é porque o Brasil também é o país que menos testa, né, pessoas para o Covid. E isso traz um problema enorme, né? Nós não sabemos, então, como está a transmissão do vírus no Brasil. Então, isso é um problema que nos deixa intrigados, e dizer com precisão como vai caminhar ao longo do tempo a doença aqui no Brasil é complicado. Mas eu acredito que a gente ainda vai alcançar o pico da doença. Eu acho que nós não estamos ainda, nós estamos em ascensão na curva, e isso vai ser difícil responder para a população jussiapense com precisão como é que vai caminhar, então. Mas só lembrando, hoje o secretário de Saúde aqui da Bahia, ele disse que nós não alcançamos realmente ainda o pico, e que o pico aqui na Bahia, né, será no final de junho a início de julho, né? Então, muito preocupado, porque os leitos dos hospitais já estão esgotando, né, vamos dizer assim. Então, é uma preocupação muito grande, né? Então, assim, como você falou, nós estamos ainda começando o pico. Você vê que ontem, né, foi anunciado de mais de 1.100 mortos, né? Hoje já foram 800 e pouco, porque juntou. Mas, assim, nós estamos ascendendo, né, nessa curva, e vai aí até ninguém sabe quando vamos parar, né? A falta de dados no Brasil nos permite ficar à mercê, então, de planejar o futuro mesmo, como é que vai ser, né? Então, por isso que outros países adotaram medidas de testar a população em massa, né? Para ter uma
projeção do futuro, né? E, infelizmente, as medidas adotadas pelo Brasil não nos permite isso, e é complicado. Então, é engraçado como outros países, também populosos, né, como a Índia tem pouquíssimos casos, né? Ou aqui na América do Sul mesmo, outros países têm pouquíssimos casos. E o Brasil adotando medidas tomadas pelo governo, às vezes não corretas. Infelizmente, a Covid não tem sido tratada de forma correta. A exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos ele tem testado muitas pessoas, né? Isso para poder, então, ter uma projeção do que vai ser. O próprio presidente americano, ele já mudou de posição, né? E hoje ele quer taxar o Brasil como um país que está deixando a Covid se transmitir, né? Uhum. Então, é complicado como dizer a vocês quais próximos cenários, né? Eu acredito que a gente ainda vai sofrer muito, né, nos próximos meses aí. Eu acho que estamos 17, 18 mil mortos no Brasil, uma coisa assim. E eu acho que esse número ainda, infelizmente, ele vai vir a aumentar bastante. Ô, Danilo, outra coisa, como você disse aí, de cenários diferentes. Aqui dentro do Brasil, aqui no nosso país, nós vemos cenários diferentes, né? Você vê a situação da região norte com a região sul, a nordeste com a centro-oeste, né? Existem ainda esses cenários diferentes aqui mesmo dentro do nosso país, né? Porque estão tomando medidas, alguns estados tomam medidas diferentes, alguns já estão até com medidas muito restritivas, né? De chegar até o lockdown. Sim. E isso aí fica assim, bem diferenciado aqui mesmo dentro do país, né? Do nosso Brasil. Isso é um problema. Eu vejo isso como um problema no sentido de que deveria ter uma união. O que o mundo está passando hoje precisa de união. União entre pessoas, união entre governantes, né? É um sentido comum para todo mundo. E, infelizmente, no Brasil, isso está acontecendo como um palanque, politicagem. É um querendo transferir um problema para o outro, sempre. E transformando isso em politicagem, seja para governadores com presidente, presidente com governadores, e isso não ajuda ninguém. Nesse momento, isso não vai ajudar ninguém. Politicagem não está ajudando, sabe? Então, felizmente, as medidas que a gente tem que tomar, né, tem que ser medidas em comum para todos. Danilo, então, agora... se houvesse essa união, desculpa, William, pode continuar. Né, essa coerência, vamos dizer, entre os presidente, governadores, prefeitos, então o cenário poderia ser bem diferente. É isso? Sim, sim. Você acha? Eu acredito. Por exemplo, aqui em São Paulo, sem dúvida, porque São Paulo, o Sudeste, é o foco da Covid no Brasil, né? Os estados brasileiros que mais têm um poder econômico, né? E, infelizmente, a classe econômica mais importante do Brasil, eles viajam muito. E eles vão para a Europa, eles vão para os Estados Unidos, e foram provavelmente esse pessoal que trouxe a doença para cá. Só que aí, o que é que a politicagem tem feito? Vem querendo culpar o governador em São Paulo, e o governador em São Paulo culpar o presidente, e fica uma politicagem entre governador, presidente, e isso não está ajudando ao foco que é a doença, né? E isso tem acontecido também na Bahia, né, em diferentes regiões da Bahia. Eu sei que entre o governador e o prefeito de Salvador, eles parecem estar bastante alinhados, mas dentro do estado, um estado enorme como é a nossa Bahia, também há regiões onde tem mais foco da doença, outros não, e locais que têm adotado
estratégias diferentes umas das outras. E eu acho que isso é permissivo, claro, porque pensando no número de transmissão, mas é importante, regionalmente, haver uma união entre os prefeitos e os comandantes das entidades públicas. Né? Danilo, minha pergunta é quase a mesma que eu fiz então, para o vamos nosso continuar enquanto ele... certo? Da Bahia, né? Estão me ouvindo? Região sul da Bahia. Tá? Estou. Você vai continuar? Está com um número muito grande, inclusive o governador tomando medidas muito sérias, né? E muitas vezes, como falamos, medidas restritivas, né? Na região de Itabuna, Ilhéus, né? Teixeira de Freitas, Porto Seguro. Então, aquela região lá está muito complicada também, né? Tanto aqui na região da capital, Salvador, e região metropolitana, quanto também lá na região sul da Bahia, a situação está muito complicada. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o cenário, né, que nós podemos ter pós-pandemia. Danilo, você como um doutor em microbiologia e deve estar muito habituado com comportamentos de vírus, né? O que nós podemos esperar em relação aos hábitos sociais para um cenário pós-pandemia? Nós iremos perder o hábito de apertar as mãos, por exemplo, e iremos perder esse contato mais próximo, que é típico do brasileiro. Como ficarão as viagens, por exemplo, né? As grandes viagens internacionais? É algo incerto, mas qual é a sua opinião sobre isso? No cenário pós-pandemia, esse cenário eu acredito que vai ser um cenário já com a vacina, né? Então, que graças a Deus a vacina, eu acho que a gente só tem que aguardar um pouco mais, mas ela vai chegar, né? Então, nesse cenário, eu estou doido para ir a Jussiape, para abraçar meus parentes, meus amigos. Então, eu acho que os cenários para frente, num momento pós-pandemia, é vida normal, é abraçar, beijar, curtir família, né, estarmos juntos. Então, nesse cenário após a pandemia, vai ser um cenário em que haverá vacina e nós vamos voltar a contato normal, vida normal. E eu sou otimista, eu penso sempre de uma forma otimista que essa pandemia ela vai passar como diversas outras pandemias tiveram na história. O Eufrásio pode falar melhor disso. E então, nos próximos meses, eu acho que talvez, pelo que eu tenho visto, até o final do ano nós vamos ter a vacina e isso vai nos resguardar para os momentos. Certo, Danilo. Vamos convidar agora. Quer fazer mais uma pergunta? Ô, William, quero sim. Eu não sei se o tempo dele já está esgotando, tá? Está. Viu? Você. Tá, então, rapidinho. A gente tem noticiado por aí, né, assim, nas redes sociais, de que com o desequilíbrio ambiental, é claro que o desequilíbrio ambiental, ele traz doenças, né, claro. E que agora, com o derretimento das calotas polares, com o desmatamento, muitas doenças, né, poderão voltar, doenças que de 3 séculos atrás, de 300, né, 300 anos, 3 séculos atrás, de 400 anos, que poderão voltar. Né? Você, como é estudioso do assunto, doutor na área, sobre vírus, você poderia falar sobre isso. Será, é verdade? Poderá acontecer isso? Ou são novos vírus, né, com toda mutação diferente e que poderão estar voltando e que nós poderemos ter mais pandemias agora para frente, e inclusive, né, pandemias que poderão surgir
daqui da região amazônica, aqui no Brasil, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Então, claro que com o desequilíbrio ecológico, né, vai trazer diferentes perturbações no ambiente que podem surgir novas doenças, tanto para animais, para humanos, para diversos, inclusive até para as plantas, né, que é a minha área. Mas nós temos que saber que isso é comum. É uma coisa que vai acontecer sempre, ainda mais no momento em que todos vivem de forma acelerada, né, sempre desgastando o ambiente, sempre causando um desequilíbrio. Então, eu acredito sim que é cíclico, e mais para frente outras pandemias, outros problemas surgirão, né? E, com certeza, uma das formas de prevenir é não afetar o ambiente, né? Então, trabalhar com o ambiente é cuidar da natureza, é cuidar da manutenção do ambiente, do equilíbrio ecológico. Então, vários estudos já falam sobre isso. Recentemente, um estudo publicado numa revista muito importante no mundo tem buscado que cuidar da natureza poderia ter evitado diversas das pandemias que nós passamos na humanidade, inclusive a pandemia de Covid-19. Então, com certeza, poderá surgir novas doenças, né, causadas por bactérias, vírus, fungos ou outros seres, né, que podem entrar na nossa cadeia, né? Há uma infinidade de vírus que não pertencem à cadeia humana, né? Uma infinidade de vírus que potencialmente poderiam agredir ao humano, mas é hospedeiro de um animal, né? Sim. Assim como há uma infinidade de insetos na Amazônia que poderá, então, hospedar esses vírus. Nós temos problemas endêmicos muito importantes no Brasil, na Amazônia, né? Tivemos a febre amarela, tivemos vários outros problemas causados por vírus hospedados em insetos. Então, com certeza, novas questões virão de forma espontânea, né? Então, a gente é se preparar, né? Esperar que poderá acontecer realmente, né? Sim, Soraya, em especial, a doença do sarcose, né, o coronavírus, ela já foi anunciada há muito tempo. Ela foi anunciada desde 2005. Desde 2005 já tem pesquisadores que estudam isso. Muitos pesquisadores falaram desse problema, dessa proximidade dos humanos com morcegos e com outros animais lá na China, na Ásia, né? Então, desde 2005 vem sendo publicados em revistas de alto impacto dentro da área de medicina, falando sobre coronavírus, a potencialidade de destruição se causar uma doença em humanos. E, infelizmente, as autoridades não deram crédito, né? Foram protelando financiamentos para a pesquisa, né? Que, infelizmente, nós passamos por tudo isso agora, e somente agora, muito dinheiro tem sido gasto com pesquisa. Muito dinheiro. Sim. Pode ter certeza que tem sido gasto muito dinheiro para o desenvolvimento dessa vacina. Então, poderia ter economizado muito, poderia ter salvaguardado muitas pessoas, muitas famílias. Eu lembrei aqui de outra pergunta para te fazer, o seguinte, porque a influenza, né, existem as vacinas que são dadas anualmente, não é isso? Anualmente. A Covid-19, né, ela pode, na descoberta da vacina, essa vacina será possivelmente para curar, né, exterminar, ou será que há essa possibilidade de continuarmos como a influenza, né, que todos os anos a gente precisa tomar a vacina. Dan, só completando, porque eu sou professora de geografia, mas eu trabalhei um pouco de ciência, né, lá no ensino fundamental, e eu lembro bem de que
em um dos livros, a gente trabalhando em sala de aula, a gente entendeu o seguinte, de que nós precisamos de tomar todos os anos a vacina, a influenza, porque o vírus, ele muta, né, tem uma mutação, né, tem uma mutação muito rápida, de ano para ano. Pode ser esse ano de uma forma, apresentar o ano que vem de outra forma, não é isso? Aí eu fiquei pensando aqui, será que o coronavírus também será dessa forma? Absolutamente não. Não? São famílias de vírus diferentes. O que vai acontecer com o vírus do coronavírus provavelmente vai ser que nem a varíola, né, que foi extinta. Eu acho que após a descoberta de uma vacina eficiente, né, isso vai sempre estar pautado sobre a eficiência da vacina. Nós não vamos sofrer, porque a taxa de mutação do vírus de coronavírus ela é muito mais lenta do que de uma influenza. A influenza ela também passa por outros hospedeiros, né, que causou, então, grande destruição, como passou para frangos, porcos, né? Então, a taxa de mutação da influenza é alta e é bem diferente do que vai acontecer com o coronavírus, muito diferente. Sim. Então, eu acredito que o coronavírus, tudo vai depender da eficiência da vacina, e se for uma vacina realmente muito eficiente, nós não vamos voltar a ter problemas com essa cepa de coronavírus. Pode ser que no futuro apareça outra cepa de coronavírus, né? Provavelmente vai acontecer, vai haver uma nova cepa de coronavírus, mas essa cepa que está circulando no mundo inteiro, ela vai deixar de ter problema se a gente tiver uma vacina eficiente, né? Não vai ser necessário a gente estar tomando a vacina anual como é feito com a influenza. Uhum. Danilo, eu queria te agradecer enormemente por participar aqui conosco. Sua participação foi ótima, né? Tirou muitas dúvidas, inclusive da gente aqui que comanda o programa e está todo dia se atualizando, né, sobre essa pandemia para poder levar informação de qualidade para o nosso público. Danilo, muito obrigado. Você já é colaborador praticamente aqui da agência, né? Já tem nos ajudado bastante, ajudar também a população a ficar mais informada. Danilo, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, a Jussiap, agradeço a população jussiapense também que está ligado na gente. Eu tenho um imenso carinho por essa cidade, pelo povo jussiapense, por todos aí. Então, colaborar com vocês é importante também para mim. Eu que agradeço a todos aí. Pronto, ó. Hashtag fica em casa, se cuide dos seus, né? Todo mundo está seguindo esse lema agora, esse mote. E agora nós vamos voltar com o professor de História. Danilo, até a próxima e muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Dan. Soraya, vamos agora voltar com o nosso professor de História, Eufrásio Rego. Eufrásio, de volta, amigo. Pode dizer, estou aqui. Amigo, a minha pergunta é a pergunta que o mundo faz agora, né? Muita gente fica comparando, fazendo uma ligação da história, e eu acho que o cinema e o mundo da arte visual vai fazer isso. Nós estamos comparando, né? Muita gente compara essa pandemia de Covid à peste negra. Você encontra alguma similaridade entre as duas pandemias? Primeiramente, são muitas similaridades, né? Primeiramente, assim, a forma como é contagiada rapidamente, né? A forma como ela se transmitida, né? É transmitida, exatamente. A forma de transmitir de um para o outro, além de ser aquele efeito muito rápido, né? Que por simples contatos físicos, né? Ou por vias respiratórias mesmo, assim, elas são transmitidas facilmente, e até os sintomas em si. Um exemplo, a peste negra, né? Provocava febre de até 41 graus, náuseas, vômitos, tontura, dores de cabeça. Então, são sintomas
ela é tão similar, tanto nos sintomas quanto nas formas de transmitir. E a questão da peste negra na Europa, né, que na verdade ela não surgiu na Europa, ela, conforme pesquisas da época que inclusive o historiador Jacques Legoff tem um trabalho muito aprofundado a respeito dela, que a origem provavelmente ela foi na Ásia Central, inclusive até na região da China também. Isso, a peste negra, né, que é o vírus, ela é chamado de Yashib pestis, né? É um nome, acho que até de origem árabe, né? Então, no caso, agora, inclusive, assim, a peste negra, ela dizimou, segundo historiadores, um terço da população europeia naquela época. Foi muita gente, justamente, mas também nós estamos falando de algo da época do século XIV, né? Não tinha os avanços. Falamos de Idade Média, né? Isso, Idade Média, exatamente. Ele estava ali no final da Idade Média, mas não se pode nem se comparar não só o avanço, como até as formas de se comunicarem, as técnicas da gente ter para se precaver, como nós temos hoje. Agora, a questão há uma similaridade enorme, tanto na forma de contaminação quanto nos sintomas, né? Inclusive, como eu falei rapidamente antes, no início aqui, quando eu introduzi a fala no outro bloco, a questão do isolamento foi uma técnica já utilizada já na Idade Média, como uma forma, né, a quarentena, o isolamento, como uma forma de tentar conter esse avanço da contaminação. Não é isso? Olha só, eu não sabia disso. Pois é, exatamente. Foi uma forma que, desde lá, metade do século XIV, já foi utilizada. E interessante também, uma técnica que foi utilizada, ela foi algo muito, mesmo que a Europa feudal era muito rural, mas tinha as cidades feudais também, né? Então, ela foi algo muito comum ali na área urbana, e uma informação importante também, porque essas epidemias, conforme o ambiente, ela encontra até a questão do terreno fértil, né? Aí, por que eu digo que essa epidemia, eu vou dizer isso com números, que ela, apesar estou falando a questão aqui, fazendo um paralelo da peste negra para a gente discutir a questão aqui da Covid-19. Por que ela, na Europa, ela foi tão devastadora? Ela foi muito mais devastadora do que onde ela teve a origem na Ásia. Justamente pela falta de saneamento básico e estrutura social e econômica que as pessoas, boa parte da população, não tinha naquela época. Então, isso fazendo uma ponte de 6 séculos, que eu sempre falo que a história não é questão de memorização e narração, não só isso, você tem que dialogar com o presente. Então, é importantíssimo você preparar a população, de modo geral, na questão social, econômica, política, a questão de saúde, exatamente para você preparar o terreno para, em casos de fatos como esse, assim, a gente está preparado o máximo possível para saber lidar, para que os danos não sejam catastróficos. Certo. Soraya, quer fazer uma pergunta ao nosso professor? Pode. Não, eu vou deixar por isso mesmo. Olha, eu tenho uma outra pergunta, Eufrásio, que é uma curiosidade bastante presente. Por exemplo, o Brasil, historicamente, já enfrentou outras pandemias. Existe alguma pandemia que chama a atenção neste momento, que pode ser feito um paralelo com a Covid, com a pandemia de Covid? Tem sim, tem sim. Exatamente é o seguinte, outra pandemia também, que na verdade essa afetou até mais continentes do que a peste negra, né? A Yashib pestis, que foi justamente a gripe espanhola, né? Conhecida como gripe espanhola, que é a influenza H1N1, que ela voltou a ter o surto em 2009, que na verdade ela apelidou o nome de gripe espanhola, mas a origem dela não foi na Espanha, mas provavelmente, segundo algumas pesquisas, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. E essa gripe, ela afetou vários continentes, inclusive chegou aqui no Brasil através de um navio de soldados que saiu lá da Inglaterra e que vieram para o Brasil, e que ela matou, em média, aqui no Brasil, no ano de 1908, a estimativa em torno de 35 mil pessoas. Isso foi de pesquisas de muitos sites que fizeram pesquisas na época. Brasil Escola.
Entendo. Falando de pandemia agora, né, do comportamento da sociedade e da área médica, eu vou convidar neste momento para se unir a nós, Bia Carvalho. Bia, seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda ao nosso Pauta ao Vivo. Bia, eu vou começar com você. Eu vou começar com você perguntando sobre o novo protocolo hoje publicado pelo Ministério da Saúde e anunciado pelo presidente, né? Nele permite a utilização de cloroquina e hidroxicloroquina. É isso mesmo? Pelo que eu li a respeito, boa noite, Hugo, boa noite, Eufrásio. Boa noite. Pelo que eu li a respeito, o novo protocolo do senhor presidente, na verdade, ele é um respaldo médico, porque, assim, ele coloca o uso da cloroquina em 3 situações. Ele coloca em pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, onde essa pessoa já não tem mais medicação para ser feita, então ela pode ser feita nesse caso com a assinatura dos familiares, se o paciente não puder responder. Ela pode ser feita em pacientes com sintomas leves, e ela pode ser feita no início dos sintomas. Porém, é como se fosse um respaldo para que os médicos possam receitar, e todas essas 3 ocasiões, elas têm que ser liberadas pelo paciente ou pelo responsável. Então, eu vejo essa nova diretriz dele mais como um respaldo médico para que se possa prescrever a cloroquina em esses pacientes. Bia, eu vou pegar um gancho aqui agora e fazer uma pergunta que todo mundo quer ouvir uma resposta mais positiva sobre a expectativa da vacina para a Covid. Eu vejo, né, que existe uma corrida muito grande das empresas que querem, por exemplo, lançar a vacina, né, nesse mercado internacional. Para você que é enfermeira, especialista e estudante de medicina aí no Paraguai, Bia, o mundo espera essa vacina ainda este ano? Nós teremos chance de ter a vacina ainda este ano, na sua opinião? Então, foi divulgado ontem, pelo presidente dos Estados Unidos, um avanço, né, nessa criação dessa vacina. A China também tem um avanço na criação dessa vacina. Porém, existe uma ansiedade muito grande da população, só que a vacina, para ela ser distribuída para a população, ela não é tão fácil assim. Se fala muito que a vacina está na 3ª fase. Só que essa 3ª fase, como é que ela é dividida? Dá para dar um repasse rapidinho sobre isso? Pode falar, fica à vontade. A primeira fase da vacina, você tem que identificar o antígeno, o que está agredindo, né? Nesse caso é o vírus, o coronavírus, o Covid-19. Detectou o vírus, ela vai para a 2ª fase. Nessa 2ª fase, a gente pega esse vírus, que é chamado de antígeno, e a gente enfraquece ele para criar o anticorpo, que é a defesa. A 3ª fase, a gente pega esse vírus com um animal, que já está com anticorpo, e testa em animal. Só que essa 3ª fase, ela se subdivide. Foi feita essa 3ª fase 3.1 em uma população pequena, que geralmente dá 16 a 20 pessoas. É onde nós estamos. É observado, é efeito adverso. Depois, com o tempo, é liberada para uma população maior. Porque esse 3.1 dessas 16 a 20 pessoas são pessoas sãs. Depois é pego um número maior aleatório. Fala assim, em 600 pessoas. São centenas de pessoas que é utilizado. Essas pessoas, tem pessoa que está em idade avançada, tem pessoa que tem comorbidade, são pessoas aleatórias. É aplicado, os Estados Unidos falou que vai fazer essa fase provavelmente em julho, e é observado. Observa um tempo, porque o problema da vacina é a reação adversa que ela causa. Vai ser observado, depois que faz essa fase, aí que está tudo ok, é liberado para o órgão responsável para ver questão de conservação, o que teve de efeito adverso, o que pode ser modificado, para depois liberar para a população em si. Os Estados Unidos falam em liberar a vacina de dezembro de 2020 até começo de 2021.
Então, assim, essa ansiedade que a gente tem agora pela vacina, infelizmente, ela não vai ser contemplada nesse momento. Mas o que me preocupa mais ainda é a fala da pessoa que está liberando essa vacina, no caso do presidente dos Estados Unidos, que está mais avançado, porque ele quer a patente da vacina. E ele Bia, claro só para eu te complementar e te interromper, né? Trump disse que a patente, caso ocorra, né, a descoberta de uma vacina, não será liberada para o restante do mundo, né? Isso se confirma? Sim, porque assim, está os Estados Unidos e a China em luta dessa vacina, da descoberta, né? A China falou que a vacina é um poder público, é para todos. Os Estados Unidos não. Falou que a vacina, se for descoberta nos Estados Unidos, é dos Estados Unidos. E se a Organização Mundial de Saúde tentar alguma coisa, ele sai da Organização Mundial de Saúde. Só para complementar a sua fala, ontem Trump emitiu uma nota diretamente da Casa Branca dizendo que já vai sair da OMS, né? É uma ameaça feita aí, não é a primeira vez que Trump faz isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso também é uma questão eleitoral americana, né? Não está apenas para uma questão de saúde pública internacional, mas em se tratando de Trump, é uma questão eleitoral americana. Vai complementar? Vai terminar? Eu creio que seja ainda uma questão financeira, né? Porque isso ele vai liberar para quem tem dinheiro, e o Brasil não tem. Exato, então, né? Ele vai transformar isso em uma transição econômica internacional. Exatamente. Uma briga internacional, né? Na verdade, uma guerra internacional. Eu vou continuar agora a pergunta para o nosso amigo professor Eufrásio. Eufrásio, muitos historiadores falam, né, da meningite no Brasil durante o regime militar. Alguns até falam que houve uma certa vontade do nosso governo, naquele período, de esconder a doença. O que você tem a dizer sobre isso? Você já estudou mais aprofundado nessa questão da pandemia, não da pandemia, da epidemia, né? Eu acredito que seja uma epidemia de meningite no Brasil. Vocês conseguem ouvir Eufrásio? Não. Amigo, nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Você consegue nos ouvir? Nós não conseguimos te ouvir. Nós iremos tentar reconectar novamente Eufrásio neste momento. Bia, deixa-me ver se o Eufrásio consegue ouvir, senão eu pulo para você. Consegue ouvir, Eufrásio? No entanto, nós não te ouvimos. Vou pedir para você tentar reconectar novamente aqui conosco e nós iremos continuar com Bia. Bia, eu tenho uma outra pergunta para você. Quer falar, Soraya? Continua, depois eu pergunto. A minha pergunta é sobre o comportamento do vírus no corpo do ser humano, né? Acaba-se de falar que a pessoa que teve Covid-19, que passou da doença, não mais manifesta sintomas, essa pessoa está curada, certo? Certo. E essa pessoa não mais é capaz de se contaminar novamente, ou seja, contrair essa doença. E o vírus, em tese, né, ficaria alojado no corpo. O que nós sabemos, por enquanto, a respeito desse comportamento do vírus no corpo dos seres humanos? Então, o vírus vai fazer no corpo o que a vacina vai fazer no corpo. É uma imunização, né, adquirida, que a gente chama, que o que acontece? A gente coloca o vírus, que a gente chama de vírus vivos atenuados, é um vírus mais fraco no nosso corpo, e o corpo da gente vai reagir contra aquele vírus e vai conseguir matar. Isso que a vacina faz. A vacina coloca um vírus dentro de você, um vírus fraco,
e aí o seu corpo reage contra aquilo e você fica imune, você tem imunidade. No caso do corona, acontece da mesma forma. A pessoa que contrai o vírus, ela fica doente, depois ela se cura, que é o que esperamos, mas ela vai ter anticorpos dentro dela contra aquele vírus. Então, essa pessoa, ela não vai mais passar pela doença, mas ela vai estar com a vacina ali dentro e falam ainda, brincam assim, que é uma vacina grátis e uma vacina adquirida. É como se fosse o caso, um exemplo da gripe, como a Soraya falou na questão da vacina. A pessoa não gripa do mesmo vírus 2 vezes. Ela gripa, ela tem uma imunidade contra aquele vírus, na próxima vez que ela gripa, já vai ser uma cepa de vírus diferente. Justamente por isso, todo ano tem uma vacina de vírus. Por quê? Porque pega os vírus que mais acometeu no ano passado e produz a vacina. Isso que vai acontecer com o Covid. A gente, quem se contaminar, sintomático ou assintomático, vai ser imune àquele vírus. Entendi. Eu acredito agora que Soraya quer falar. Soraya, quer fazer uma pergunta à Bia? Mas antes eu quero só fazer, só para complementar. Então, Bia, a pessoa vai ficar imune, não é isso mesmo? É isso mesmo. Soraya, agora é a sua vez. Ninguém quer correr o risco, porque pode ser sintomático ou não, né? Certo. Bia, é uma preocupação, assim, que a gente tem, exatamente isso. Fica imune ou não fica imune? Essas pessoas que tiveram, que contraíram, que já estão curadas, essas pessoas, obrigatoriamente, ou conscientemente, né, respeitando as outras, terão também que usar máscara, fazer uso do álcool em gel, tomar todas essas medidas também, ou elas, como já estão imunes, elas não transmitirão mais e nem também poderão se contaminar novamente. Olha só, é como você falou no começo, é uma questão de respeito, né? Eu acredito, por questão de respeito, que deva sim. Porém, essa pessoa não pode se contaminar novamente. Teve na China alguns casos, logo no começo, há um tempo atrás, uns dias atrás, falando que houve uma recontaminação de um pessoal. Mas depois eles viram que é apenas a memória, né? A resposta a memória do vírus na pessoa. Então, essa pessoa, ela não estava doente de novo. Ela apenas estava com o vírus no corpo de uma forma mais fraca e criou anticorpos. Mas, nessa época é pouco, porque, assim, muito pouco se sabe a respeito do vírus, né? Cada dia é uma descoberta nova, cada dia é um sintoma novo. Então, é pouco. Eu vou tentar colocar o nosso professor de História novamente conosco. Eufrásio, você nos ouve agora? Olha, nós não conseguimos te ouvir por algum motivo. Eu vou pedir para você reconectar, tirar essa conexão e reconectar para que depois nós possamos continuar a nossa conversa, tá certo? Bia, voltando à nossa conversa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, em entrevista ao programa Roda Viva, disse, né, que até mesmo as pessoas consideradas curadas deveriam levar um álcool em gel, porque o vírus pode estar nas mãos, né, de repente, na roupa ou nela, e poderia ser um transmissor da Covid, né, do novo coronavírus. Isso se confirma? Ou ela não vai transmitir através da respiração. Só que, assim, estima-se que, ao longo do tempo, 70% da população mundial contrai o vírus. Então, assim, ela pode levar, como você falou, nas mãos, ela pode levar na roupa, ela pode levar no sapato, ela pode levar em acessórios, brincos, anéis, relógios. Então, assim, a respiração pode não ser, o contágio pode não ser respiratório, porém, ela pode transmitir de outra forma. Porque, assim, o que fala o vírus não manda, os humanos que carregam ele para os lugares, né? Certo. Soraya, quer complementar, fazer alguma pergunta? Não. Bia, eu tenho várias aqui. A minha pergunta agora é a seguinte, né?
será que as pessoas, né, por exemplo, nós em Jussiape, vamos agora falar sobre Jussiape, né? Tivemos 2 casos confirmados, os 2 casos não apresentaram pior a ponto de correr risco de morte, eu acredito, né? Ou risco de vida também é correto, né? Eu sou professor de português, permita-me essa licença, risco de morte ou risco de vida, ambos existem coerência, mas assim, isso não impede que alguma pessoa em Jussiape possa contrair a doença e manifestar sintomas mais agravados e vir a óbito, não é isso mesmo? As pessoas parecem não acreditar nisso, né, nessa possibilidade. Como enfermeira, especialista e estudante de medicina neste momento, quais seriam as suas recomendações para que nós não corramos risco de contaminação neste momento, em que o gráfico, né, se eleva no nosso país e que assusta a população brasileira? As cidades pequenas, elas têm que tomar um cuidado maior justamente pelo suporte. Porque, assim, nós sabemos que nós não temos suporte algum. Infelizmente, a gente tem um hospital de pequeno porte que oferece os primeiros cuidados, porém, não pode dar seguimento no caso de um agravo. No começo da pandemia, a gente costumava falar que as pessoas iam tomar consciência da doença quando passasse de números para nomes. E a gente vê isso acontecendo já, porque se você for olhar, a primeira morte foi de uma pessoa jussiapense. Sim. E essa família teve percas irreparáveis, foram 3 familiares. Recentemente, a gente teve uma morte de um outro jussiapense. Não foi em Jussiape, mas são daí. Então, assim, de cada cidade, imagina quantas pessoas estão perdendo. A estimativa que tem é que o número de mortes seja muito grande. Falam em 80 mil, 88 mil, 90 mil. Então, todo mundo vai sair perdendo nisso tudo. Todo mundo, diretamente ou indiretamente, vai perder alguém. E você nunca sabe quem. E, assim, cidades pequenas que não tem casa, eu vejo que as pessoas levam muito na brincadeira, muito como se fosse uma coisa que poderia acontecer. Sabe aquela doença que poderia acontecer com qualquer pessoa? Exato. Menos você. Então, assim, Bia, é isso que a gente observa. Quando eu olho os números, geralmente, né, eu vou apresentar novamente Bia e dizer que ela, além de ser enfermeira, especialista, estudante de medicina, ela também integra o time da Jussiape de checagem na cobertura da pandemia de Covid-19, assim como Soraya e outros que não estão aqui conosco neste momento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando nós debatemos ou nós apresentamos números, e quando eu olho essa curva crescente que cada vez assusta mais a nós brasileiros, eu penso em famílias, né? Nas perdas que as famílias têm, que a pandemia tem ocasionado neste momento de temor, porque apesar de nós morarmos em cidades pequenas e você no Paraguai, que a situação parece ser mais branda, as pessoas em Jussiape temem a Covid, né? Mas ainda assim, algumas pessoas, como você falou, né? Pode ocorrer com qualquer pessoa, menos comigo, entendeu? Então, isso pode sim acometer qualquer cidadão do mundo neste momento. É uma pandemia, né? E o que eu falo é o seguinte: eu consigo sentir a dor de cada morte, né? Eu não vejo as estatísticas e os números como números, eu vejo como pessoas, como famílias, como gente que perde gente querida, né? E como você bem disse, né? O primeiro caso de morte foi de uma pessoa que tem a sua origem em Jussiape, então isso serve mais do que um alerta, né? Isso é algo que provoca em nós um panorama, né? Que nos oferece um panorama do quão pode ser perigosa a doença, concorda? Concordo. Entendeu? É verdade. E assim, ninguém está imune, né? Exato. O trânsito em Jussiape ainda acontece bastante, de pessoas de outra cidade, de pessoas que retornam para casa.
E muitas dessas pessoas podem ser assintomáticas, né? E aí pode transmitir para uma pessoa que também seja assintomática, até encontrar uma pessoa que não seja tão leve assim, né? Então, Exato. é preocupante. Eu lembro quando a primeira vez que eu dei a notícia de que morreu 1.000 pessoas na Espanha, eu tive um susto enorme. E aí Eu ia dizer isso. você vê a realidade hoje, parecia que era uma realidade que nunca ia chegar no Brasil. E aí você vê a realidade hoje de mais de 1.000 óbitos em menos de 24 horas. Hoje foram notificados 20.000 casos. Então, assim, você não pode se acostumar com esses números, porque não é legal, não é uma coisa correta, entendeu? Assim, você não pode se acostumar, porque são 1.000 mortes, são 1.000 famílias que perderam alguém e perderam da forma, a pessoa morreu só, sem um familiar por perto, ninguém vela mais ninguém. Então, é muito triste mesmo. E eu temo muito pelos meus. Ô, Bia, Temos que temer. quero fazer uma pergunta, né? Pois é. E as pessoas, além, assim, de, como você colocou aí, de morrer sozinho, de não ter um velório digno, né? Um sepultamento digno, o que a gente vê, o sofrimento dessas pessoas, né, que falam, que as pessoas passam, né, os profissionais passam, da questão quando são entubadas, quando as pessoas são entubadas, que é um sofrimento muito grande, né, porque a pessoa tem que estar anestesiada, né, por um período maior, não é isso? E que o tubo, ele penetra, né, aqui na traqueia, até a traqueia, e que, eu acho que assim, se eu estiver errado, você me corrija, e que é um sofrimento muito grande, né, então, assim, aqui nós tivemos casos, esses 2 casos que não, graças a Deus, não chegaram ao ponto de ter uma coisa, serem sintomas mais graves, porém, a gente vê tantos milhares e milhares de casos, né, de pessoas que são entubadas. Alguns sobrevivem, outros morrem, né? Então, se as pessoas deveriam, eu acho, de ter, assim, uma sensibilidade nesse momento, de sentir, de saber, né, de como é que estão passando essas pessoas, né, como é o tratamento, né, que elas têm, não é só de tomar um remédio e tal. Esse procedimento, quando se entuba, que é muito doloroso, muito sofrido, né? Então, e as pessoas ficam brincando, achando que não acontece, como vocês falaram anteriormente, não acontece comigo, não vem juiciar, mas pode acontecer sim, Pode. né? A gente pede a Deus que isso não aconteça, né? Porque não é uma gripe comum, não é uma pneumonia comum, não é nada, mas é uma situação muito delicada, uma situação muito complicada, é isso? Sabe só, a sensação é de afogamento. Você Sim, afoga com líquido. afogamento sem estar na água, né? Exatamente. Afogamento no seco, né? Oi? Afogamento no seco. Exatamente. E o afogamento a gente sabe que queima, assim, né? Então, Exato. assim, é muito triste. E, assim, as pessoas que não levam a sério, elas são responsáveis. Elas são responsáveis pelas pessoas que elas retornam, quando elas retornam para casa, elas são responsáveis por esses familiares. Elas são responsáveis pelos profissionais de saúde, pela polícia militar, pelos guardas. Porque, assim, não é uma doença em que você está só se atingindo, você atinge o próximo. Então, assim, essas pessoas que fazem isso, que não levam a sério, a vida dessas pessoas que estão lá na linha de frente é responsabilidade delas, sim. Então, assim, eu penso que a única solução é a conscientização, mas ainda está muito difícil. Na saúde, a gente trabalha muito com probabilidade, estatística, e a gente sabe, a gente não quer. Todas as noites, eu oro muito para que Deus proteja minha cidade, minha casa, meus pais, meus avós, mas a gente sabe que a probabilidade é grande, tanto que já chegou. Graças a Deus, chegou de uma forma amena, mas chegou. E pode chegar mais e mais e mais. E aí? E a quantidade de leitos? E o suporte?
É uma preocupação muito perturbadora, né, Bia? É. Eu vou Ô, Bia, tentar agora. Pode só um continuar. minutinho. Ô, Bia. Então, assim, eu fiz essa pergunta para Danilo e vou dirigir a você também. O Frade vai ter que sair, mas só para ele responder a perguntinha, tá certo? Depois nós voltamos com a Bia e nós já despedimos de Frade. Tá. Se eu não esquecer a pergunta. Eufrásio, você nos ouve agora? Olá. Ótimo, voltamos com a conexão. Vocês aí. Escutamos perfeitamente. Só para acabar a sua participação aqui, eu queria que você dissesse algo sobre, histórico, evidentemente, sobre a meningite no Brasil. É uma pandemia que muita gente não se fala, né? Você saberia alguma coisa a respeito do país naquele momento ter ou escondido ou não ter tratado de forma como preconiza as autoridades internacionais de saúde? É o seguinte, no Brasil ela teve um grande surto no período ditatorial, no período da ditadura civil-militar, 64 a 85. Mas como são práticas não só desses regimes, mas deles também, às vezes, de ocultar ou até de distorcer certas situações para não transparecer caos ou para não dar a entender que a situação não está boa. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, foi uma das, como é que se diz, uma maneira que o regime escolheu na época de ocultar a situação de, como é que podemos dizer assim, é uma ocultação mesmo, assim, utilizando do mecanismo, né, que tinha uma censura também no setor da saúde, né, que para dar aquela falsa imagem que está tudo bem, que está tudo sob controle. Então, inclusive, essa questão da meningite, que eu fiz uma breve pesquisa, que eu não tinha muito me atentado a essa questão da saúde no período ditatorial, no período da ditadura militar no Brasil aqui, mas eu fiz uma breve pesquisa e realmente confirmaram essas informações, que houve um surto muito grande, porém, essas informações ficaram encobertas, até porque, como todos vemos, tinha o... Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Nós provavelmente perdemos o contato. Não, estamos ouvindo. Nós perdemos o contato, eu acredito. Está me ouvindo? Agora sim. Sua câmera está invertida, é isso? Nós não conseguimos ouvi-lo. Enfim, nós perdemos a conexão com o nosso professor, estaria finalizando a resposta dele, mas enquanto isso, nós vamos continuar a conversa com a nossa colaboradora e convidada também aqui do ePauta, Bia Carvalho. Bia, nós percebemos agora, nesses últimos dias, o quão grande tem se tornado a curva de Covid-19 no Brasil, né? Eu queria que você traçasse um panorama, por exemplo, no Paraguai, né? Houve um espanto no Brasil porque a América Latina, alguns países apresentam números muito baixos. Como é o panorama aí no Paraguai? É bem diferente a realidade aqui e é bem diferente a conduta da população daqui. Aqui no dia 12 de março já teve um decreto presidencial falando que fechasse tudo. Foi fechada fronteira. O Brasil não fechou fronteira com o Paraguai que fechou fronteira com o Brasil. Sim. O Paraguai colocou todo o exército na fronteira. Fecharam os shoppings, já no primeiro dia fecharam os shoppings, fecharam a linha internacional, que é onde tem a venda, né, de tudo aquilo que a gente gosta de comprar aqui no Paraguai. Às vezes precisa. Isso só estava aberto farmácias, hospital e supermercado. Foi colocada uma lei
em que a partir das 15 horas ninguém poderia sair na rua, e ninguém saía na rua. Das 15 horas às 5 horas da manhã, era um toque de recolher. Eu lembro que no tempo eu enviei uns vídeos ainda para vocês, a polícia ficava na rua o tempo todo. Se você fosse pego na rua sem uma justificativa, você iria preso. Muita gente foi presa, muitos brasileiros foram presos que estavam aqui, que não queriam respeitar. E tinha uma multa, tem uma multa, que é em torno de, aqui fala de 3 milhões a 40 milhões, que hoje, com o câmbio do jeito que está, com o dólar lá em cima, dá em torno de uns 40 mil reais. Nossa! Foi respeitada por grande parte da população. Hoje o Paraguai tem 800 e poucos casos, mas todos os dias o presidente ele divulga quantidade de casos atuais, quantidade de testes que foram feitos, quantos deram positivo, quantas pessoas estão na UTI, chegou a zerar o número de pacientes na UTI, quantos estão em isolamento em casa, quantos tiveram óbito, quantos estão curados. Então, assim, a gente tem um retorno bom. Muitas pessoas criticam, falam mal do país, porém o país e o presidente daqui, eles são um exemplo de enfrentamento do Covid. Bia, para eu conseguir ir para o Brasil, que todos os dias eu vou para o Brasil para trabalhar e volto, eu tenho documentação paraguaia já permanente, que é após 2 anos você faz, eu tenho já a documentação toda daqui. O hospital emitiu um documento falando que eu estou trabalhando nesse período e que eu pertenço ao pessoal de branco, como eles chamam, e eu tive que transcrever esse documento todo para o espanhol, para a legislação aqui paraguaia. Então, todos os dias, ao ir, eu apresento todos esses documentos, ao retornar, eu apresento todos esses documentos de volta. Por isso que é tão contido o vírus aqui. Tem casos? Tem. Mas existe um cuidado muito maior com a população. E olha que recursos não tem. Aqui em Pedro Juan, onde eu moro, existem 10 leitos de UTI. E aqui em Pedro Juan existem mais de 100 mil habitantes. Então, é um leito para cada 10 mil pessoas. É muito pouco. Eu tenho 2 perguntas para você, mas continua. Porém, não estão sendo utilizados, graças a Deus, pelo Covid, porque ele está sendo bem controlado aqui na medida do possível. Até porque o sistema de saúde daqui ele é precário. E o Paraguai, eu super respeito a decisão deles de trancar mesmo, porque eles não teriam como dar suporte à população. Assim como no Brasil, né? Sim. Bia, você sabe dizer quantos casos positivados há no Paraguai hoje? 800 e, se eu não me engano, hoje deu 866 casos. Certo. Você se sente segura no Paraguai em relação à contaminação por Covid-19? Eu estive em São Paulo, né? Há uns 15 dias atrás. E o medo de estar em São Paulo é horrível. Você olha para as pessoas, você não sabe. As pessoas têm medo das outras pessoas. Você entra no Uber, você tem medo do motorista, tem medo de se encostar no banco. Você vai no banco mesmo, normal, você tem medo de tocar no caixa, é assustador. Você chega em casa, é uma rotina de aquele espaço de tirar roupa, trocar roupa, tomar banho, colocar tudo no espaço para lavar. Aqui, eu me sinto muito segura, para te falar a verdade, muito segura, se você for comparar o período que eu estava em São Paulo. A cidade vizinha que eu trabalho, Ponta Porã, ela tem uns 100 mil habitantes também, e ela tem 9 casos confirmados. Então, assim, é uma quantidade relativamente baixa pela situação que a gente está vivendo nos outros municípios. Então, eu me sinto, hoje, para te falar a verdade, eu temo pelos meus, mas em relação à minha saúde, assim, existe o risco? Existe, mas é muito mais baixo do que em outros locais no Brasil. Soraya, para finalizar, quer fazer a última pergunta? Eu só queria pedir à Bia, né, como jussiapense, né, e que está distante, está vivendo realidade, vamos dizer assim, diferente da nossa, qual é a mensagem que você passa
né, para as pessoas daqui de Jussiape, né? Eu quero que você diga aí, Bia, uma mensagem como enfermeira, como médica, como está aí trabalhando, né, eu não sei se na linha de frente, né, em Ponta Porã, né? E que você passe uma mensagem aí para os nossos conterrâneos, né, aqui em Jussiape. Eu não trabalho na linha de frente só. O hospital onde eu trabalho, ele foi dividido. Existe a área que a gente chama área de Covid e existe a área limpa. Então, Sim. na porta já existem duas entradas. Sintomático respiratório vai para uma entrada, que é a área do Covid, o restante vem para a gente. Hoje é meio complicado falar de sintomas, que existem outros sintomas que não sejam respiratório. Mas, enfim, Sim. ainda não é a linha de frente do Covid. Mas, assim, população jussiapense é meio complicado porque a gente vê, são todos conhecidos, todos queridos, e a gente vê a falta de cuidado. Ainda existe muita gente não levando a sério, ainda existe muita gente que não respeita o que é imposto pela prefeitura, mesmo esses dias que pediu o uso de máscaras. Eu sei que tem muita gente que não responde, não respeita, acha desnecessário. O uso de higienização das mãos, a gente sabe que nem todo mundo cumpre com isso. E o que eu tenho a falar é o seguinte: Social, né? o isolamento social, que não existe. O que eu tenho a falar é o seguinte: Jussiape é uma cidade que tem muito idoso, muito idoso. E se você for olhar, a maioria dependente do SUS. E o lugar mais próximo é Brumado, é Conquista, que acaba sendo longe pela evolução da doença, que é muito rápida. Então, a única coisa que eu posso pedir é consciência. Consciência desse pessoal que não respeita. Dizer que eles não são responsáveis só pela saúde deles, eles são responsáveis por toda a população que eles colocam em risco. Então, assim, eu posso ser assintomática, mas eu estou levando o vírus. E não esperar que somente tenha consciência quando acontecer um caso com ele, ou com o pai, ou com o avô. Poder fazer essa parte preventiva, porque a gente pode fazer, Jussiape, dá para fazer uma contenção legal. Porém, isso não depende somente de mim, por estar falando isso, de você, de Will, de órgãos maiores responsáveis pela saúde. Isso depende de cada um. Porque uma pessoa só pode colocar tudo a perder. Tudo a perder. E é um lamento, né? Colaboração deve ser a palavra de ordem, né, Bia? Colaboração. Verdade. Então, vamos finalizar aqui. Nós três, nós somos integrantes desse grupo de checagem, né, na cobertura da pandemia de Covid em Jussiape, para a agência Jussiape Press. E olha, pessoal, agora é descontração. Eu quero primeiro agradecer a Soraya, a Bia, a Eufrásio, que perdeu a conexão conosco, a Danilo já havia, inclusive, agradecido, e agradecer também, e principalmente, o nosso público, né? A nossa audiência hoje foi muito boa, estouramos aqui, inclusive no horário, passamos de 1 hora de lives aqui, estamos há mais de 1 hora ao vivo, e olha, muito obrigado a todo mundo que participou, que comentou. Eu queria dizer que que pelo menos eu aqui estou no painel, estou no comando, li cada um dos comentários, muita gente parabenizando, dizendo que está com saudade de você, Bia. Tem gente comentando isso, dando parabéns à Soraya, parabenizando pelas pautas escolhidas, pelas perguntas, e é isso aí. Nós seguimos nessa pandemia com essa cobertura especial que só a Jussiape Press faz, né? E claro, pode falar, Bia. Eu não posso mandar beijo para minha mãe e para meu pai, principalmente. Pode, tem direito. Então, eu também estou morrendo de saudades. Eu até pensei, me veio uma vontade muito grande de estar aí, porém eu decidi ficar. E assim, não sei quando vou agora, porque férias de julho já não dá mais para ir, né? Já foram engolidas. Vou ficar um tempo longe, um tempo sem mãinha, sem painho, sem meus avós, por uma causa maior. E eu tenho meus avós que têm mais de 90 anos,
Então, gente, tem uma voz menos de idade, mas que tem comorbidade. Então, gente, eu tô aqui de longe com saudade e eu não posso cuidar deles, mas a população jussiapense pode, se cada um fizer a sua parte. Porque, apesar dessas estatísticas de tantas mortes, eu não estou preparada para perder ninguém. Então, assim, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que se cuidar. E vamos para os beijos para minha mãe, para os meus avós. Beijo para você que está distante aí. Eu também vou mandar um beijo para o nosso público, né? Mandem beijo para o público. Casamento, para todo mundo que está assistindo a gente. E é isso. Fiquem com Deus, se cuidem. E a gente está aqui, checando todas as informações. Diariamente, 24 horas, pessoal. Finaliza, Soraya. Verdade. Eu quero também, né, desejar uma boa noite para todos, agradecer pela audiência, né, pela presença, e dizer que nós estaremos ainda com mais algumas lives, vamos produzir mais algumas ainda, acho que domingo teremos uma, né, internacional, né? Exatamente. E durante esse tempo todo nós estamos aí, de pandemia e pós-pandemia, vamos continuar aí colaborando, né? Aí no Jussiup para a gente estar levando informação para as pessoas, né? Muitas pessoas não gostam quando a gente fala, né? Quando a gente cobra, mas é o papel de cidadã e de cidadão que estamos fazendo, né, de levar essa informação, né, então, assim, que todos, como a Bia falou, tenham consciência, né, sigam corretamente as orientações, usem máscara, álcool em gel, distanciamento, quiserem ficar com os amigos conversando, mas que se distancie, que use máscara, né, então, assim, essas medidas, porque você está prevenindo a sua vida, né, e também a vida do outro, do seu amigo, da sua família, de todos os outros, né, então, assim, a todos vocês uma boa noite, eu, como religiosa, eu peço a Deus que nos proteja, né, que nos proteja, amém. Vamos dar tchau, pessoal. Eu esqueci, um beijo pro Fê, saudades, e um beijo pra Aninha. Pronto, tá aí. Vamos dar tchau pro pessoal, então, que estão assistindo. Vamos lá, ó. Tchau, pessoal. Boa noite. E até a próxima. O CIAP conectado a todo instante. Tchau. Tchau.